ao meu canal TNGC e se é a primeira vez que estás aqui, não te esqueças de subscrever e seguir-me nas minhas redes sociais, Twitter ou Instagram. Bem, como o nome próprio do vídeo diz, este vídeo vai ser sobre basicamente uma revisão de algumas coisas do meu ano 2017 e como veem, há alguns meses que já não apareço no YouTube e peço imensas desculpas pelo meu desaparecimento nestes últimos meses, mas a minha agenda, o fim do ano, foi uma loucura, total loucura. Não tive tempo de nada, eu fiquei responsável junto com um grupo de pessoas pela organização de alguns eventos de final de ano e de início do ano que eu nem tinha tempo para sentar e gravar um vídeo de 5 minutos e editar durante meia hora. Esquece, tive mesmo de fazer uma pausa. E durante esse intervalo de tempo também aproveitei, fiz mudanças no quarto, quer dizer, estou a passar por mudanças no quarto e cortei o meu cabelo no meu dia de anos. Cortei o meu próprio cabelo no meu dia de anos. Foi um desafio que queria cumprir no meu dia de anos e aqui está, ei-lo, o resultado. Não está assim tão mal, até gostei bastante do resultado ou da arte moderna que fiz. Bem, passando ao que interessa, como é que eu organizei este year review? Eu organizei por categorias porque a minha memória não permite também ter muitos detalhes. Portanto, dividi por categorias e a primeira categoria deste review é entretenimento. E o que é que eu descobri em 2017 de entretenimento? A começar pela música. Ora bem, eu estive a ver umas séries no ano passado. Houve uma série que saiu o ano passado, que é The Good Doctor, inspirado numa série coreana, e o soundtrack dessa série está muito interessante. E descobri das músicas de soundtrack um artista chamado Alman Brown. Eu surpreendi-me em gostar de indie folk daquela forma. E o outro artista também que encontrei num soundtrack de um filme foi Borns. O estilo de música dele é muito específico e faz-me sentir estranha enquanto ouço, mas no sentido positivo. Vão ver, eu gosto muito do Sweet Dreams desse artista Borns. Aconselho a ouvirem essa música. Em termos de MV de 2017 que eu gostei imenso foi Peekaboo das Red Velvet. Uau! A sério, vocês têm de ir ver. Por mais que não ouçam muito K-pop, porque isso é K-pop, pelo menos para terem noção do que é que estou a falar e porque é que eu gosto do MV, aconselho a verem. É muito creepy, mas ao mesmo tempo é muito catchy e a coreografia está mesmo on point. Para quem gosta de coisas meio esquisitas, aconselho mesmo a irem ver. O MV está mesmo diferente. Ainda em entretenimento, filmes em 2017. Ora bem, eu acho que este filme foi feito em 2016 e lançado em 2016, not sure, acho que sim, mas só tive a oportunidade de ver o ano passado, em 2017, e ele chama-se Your Name, de Makoto Shinkai. Este filme, para além de ser bonito a nível visual e muito detalhado, o plot merece uma salva de palmas. Está muito bom, mesmo muito bom. Além do aspecto visual, sai a ganhar pela história toda. Eu tive de ver o filme 2 vezes para poder captar todos os detalhes e não deixar escapar nada, porque vale mesmo a pena. Depois, outra área de entretenimento, literatura. Isto é shame on me, porque já há imenso tempo as pessoas estavam a falar comigo e dizerem-me: Tarsila, se gostas de ler, por favor lê Kafka à beira-mar de Haruki Murakami. Eu não sei porque é que adiei, mas finalmente em 2017 li esse livro e não me arrependo de nada do livro. Ele é muito bom, a história é muito boa, ele interliga personagens que nada têm a ver de uma forma muito específica, muito interessante. A história do livro prende de tal forma que uma coisa desta grossura eu li em uma semana, ou seja, o livro realmente exige de nós de uma forma bastante positiva, porque nós ficamos curiosos e se nós lemos com atenção fica ainda mais interessante o livro. Vale mesmo a pena ler e foi um investimento de tempo de 2017 muito bem feito, na minha opinião. Agora, passando nas áreas de experiências em 2017. Eu já tenho o hábito, todos os anos, de voluntariar-me a ser conselheira de crianças dos 8 aos 12 anos, mais ou menos. E este ano passado, pela primeira vez, voluntariei-me para ser conselheira de adolescente. Surpreendi-me mesmo muito, que aprendi mais com eles, campistas adolescentes, do que eles comigo, honestamente. É uma geração, por causa da age gap, vive uma realidade totalmente diferente da minha e eu, pela primeira vez, vi-me a dedicar-me um bocado do eu para poder aprender a realidade deles e compreendê-los
E realmente é uma geração interessante. Surpreenderam muito, porque eu tinha uma ideia muito negativa dos adolescentes. E afinal, nem tudo que é adolescente é mau, ou ser adolescente é mau. Adolescente é uma fase da vida, é um roller coaster, mas muito importante da vida das pessoas. E eu aprendi isso nessa semana. Foi mesmo uma semana incrível, não só para eles como adolescentes, mas para mim como conselheira e monitor. Durante uma semana, 24 horas. Obviamente tinha de sair lá com algum aprendizado, assim como eles também. Conheci pessoas fantásticas este ano, pessoas tão boas que se eu não os conhecesse este ano que passou, eu acho que o meu ano não seria assim tão fixe. Exato. Outra experiência no ano passado, 2017, que gosto imenso, é o Natal. Não foi um Natal com os outros, foi um Natal com muita gente nova, muita gente mesmo, só que em alturas diferentes. Mas foi isso que tornou o Natal diferente e o Natal 2017 especial, pelo menos para mim. Tive momentos mesmo bastante memoráveis neste Natal que passou. E o Ano Novo, sobre o Ano Novo, fiquei encarregue junto com uma equipa para organizar um evento de Ano Novo que ocupou-me um mês ou um mês e meio, quase 2 meses. Foi o stress total, mas se me perguntassem, então queres fazer isso outra vez em 2018 para 2019? Sim, quero. Foi uma experiência muito fixe. Outra experiência também que aconteceu em 2017 e, obviamente, acho que isso é considerado bom, foi eu subi de nível de língua japonesa. Yes! Ou seja, passei do básico para o nível elementar. Já falo mais alguma coisa em japonês. Pelo menos conversas cotidianas, porque cada vez mais incrementa-se mais regras gramaticais e depois mais kanji para decorar e saber ler. E depois começo a questionar se o meu cérebro realmente funciona. Mas se eu estou neste nível, é sinal que ele está a funcionar. E a última experiência de 2017 foi ter feito o canal. Eu demorei imenso tempo para fazê-lo. Eu estive à espera, basicamente, de ganhar tempo na minha vida para o fazer, porque eu sei que ter um YouTube não é só abrir o canal e pronto. Não, tu tens de programar vídeos, tu tens de editar vídeos, tu tens às vezes fazer retakes over and over again. Isso exige tempo, exige investimento também a nível financeiro. Obviamente tive de ponderar durante muito tempo se o faria ou não. E eu pensei, calma, se eu não fizer agora pode ser que eu não faça mais tarde. Então pronto, atirei-me neste mundo do YouTube e cá estou eu a falar convosco. Quer dizer, eu na realidade estou a falar com a câmera, mas estou a partir do princípio que vocês vão ver o vídeo e então estão a falar comigo. Bem, em muito pouco espaço de tempo, este é o meu 2017, ou foi o meu 2017. Eu espero bem que o vosso 2017 também tenha sido bom, tenha sido muito produtivo. Pelo menos eu senti que o meu 2017 foi bastante produtivo. Estou com expectativas em relação a 2018, claro que sim, principalmente a nível de produtividade. Acho que é tudo, este é o meu 2017 Year Reveal. Espero poder ver-vos no meu próximo vídeo e até lá, fiquem bem, bye! Ai, meu corpo cabelo. Olha o seu cutinho. Eyeliner. Já foi uma prenda de anos. Eu fiz anos em... pois é. Fiz anos ainda este mês. Será que quando... Mas pronto. É isto.